Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e vamos falar sobre preparação para as temporadas de fim de ano na Amazon.com. Eu sou o Wellington Oliveira e sou um dos gerentes de conta de Amazon Global Selling. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar aqui como que serão as datas para este fim de ano. A gente vai ter três momentos diferentes aqui. O primeiro deles em azul é o acesso antecipado Prime. Ele vai funcionar como se fosse um esquenta para Black Friday. Depois disso, nós temos o T5. T5 basicamente são 5 dias de venda. Quais são esses dias? Vai de 23 a 27 de novembro e eles incluem o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, a sexta-feira da Black Friday, sábado e domingo, e depois temos a Cyber Monday no dia 27. A partir do dia 28 de novembro até o final do ano, nós temos os holidays, festividades, onde vocês terão a oportunidade de continuar suas vendas dentro da Amazon.com com uma alta relevante. Tá legal? O que é importante que vocês saibam de datas como um todo para o mês de outubro. No início de outubro, a gente recomenda que vocês já iniciem com as suas campanhas patrocinadas e seus primeiros descontos. Por quê? Porque é importante que vocês já comecem a gerar tráfego aos produtos de vocês para que aí sim, durante o T5, vocês tenham esse tráfego aumentado e uma maior chance de conversão. 30 de outubro, que a gente está vendo aí na tela também, é a data final para recebimento das mercadorias nos Estados Unidos. Ou seja, após essa data, a Amazon não garante que será disponibilidade para receber, dar entrada e disponibilizar os seus produtos para o consumidor final. Então é muito importante que vocês estejam atentos a essa data para que vocês enviem o estoque de vocês 2, 3 semanas antes desse período, para que a gente consiga receber esses produtos com um tempo hábil e disponibilizá-los para venda na Amazon.com. Existem 4 pontos chaves que a gente deve estar muito atentos quando a gente fala na preparação para o fim de ano. Quais são eles? Primeiro de tudo, é a saúde do inventário. A segunda etapa é como a gente pode fazer para melhorar o nosso catálogo. Imagens, título, informações descritivas, variações. E em terceiro ponto, a gente tem os descontos e as promoções. E por fim, a gente fecha com as campanhas patrocinadas. Tá legal? Vamos falar então um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, iniciando pelo gerenciamento do inventário. Aqui, a principal observação que eu gosto de compartilhar aí com vocês é que é importante que vocês conheçam o ciclo de venda dos seus principais produtos. Quanto tempo que demora para reabastecer esse estoque nos Estados Unidos? Vocês têm estoque suficiente para pelo menos 3 meses de cobertura? Então é importante que vocês acompanhem esses cinco passos que a gente está mostrando na nossa tela para que vocês comecem a entender de uma forma clara e objetiva qual que é o tempo de entrega e o tempo de reabastecimento do seu produto lá nos Estados Unidos, como é o ciclo de venda e como você pode garantir que você tenha um estoque suficiente para atender a demanda de pelo menos 3 meses, mas que não seja um estoque alto e excedente para que você não pague eventuais sobretaxas que a gente vai falar um pouco adiante. Quando quando a gente fala em idade de inventário, aqui o que vocês precisam saber é quanto tempo seu estoque está sendo armazenado dentro da Amazon. Através desse caminho que a gente está mostrando na tela, vocês conseguem ter acesso ao painel de gerenciamento de inventário, onde você consegue checar qual que é a idade do inventário dentro da Amazon.com. A importância disso é que quanto mais ocioso for o seu inventário, existem sobretaxas que a Amazon acaba cobrando por esse estoque que está parado e seus produtos não estão tendo giro de uma forma que a gente considera ideal. Indo aqui para a próxima tela, a gente fala um pouquinho sobre como que vocês podem fazer para evitar começar
mal esse processo de reabastecimento de inventário. Para que vocês consigam manter uma boa saúde de inventário, é importante vocês controlarem isso de perto. Por quê? Mais uma vez, como eu falei, após 3 meses de estoque parado, a Amazon vai começar a cobrar algumas sobre as taxas de estoque antigo. Nos primeiros 3 a 6 meses, esse valor ele não será tão alto. Porém, quando a gente sai de 6 meses, vai para 7, 8, 12 meses, esse custo vai ser um custo importante e ele pode impactar negativamente na sua margem de operação. Então é importante que vocês acompanhem cada uma dessas etapas que a gente está mostrando aqui, para que vocês garantam que a saúde do seu inventário ela está com uma nota, um índice positivo. Quando a gente fala também em reabastecimento de inventário, outro ponto crítico está em como a gente prepara esses produtos para enviar para a Amazon.com. Aqui tem dois requerimentos que eu considero básicos que vocês devem sempre estar atentos. Quando a gente trabalha com caixa master, né, elas não podem exceder mais que 60 centímetros em qualquer um dos lados. E ela também não pode ter mais do que 24 quilos. Quando a gente etiqueta essa caixa master, idealmente a caixa tem que estar etiquetada nas laterais. Quando a gente etiqueta na parte de cima ou de baixo, ao sobrepor uma caixa na outra, impossibilita que as pessoas que trabalham no FBA da Amazon façam o escaneamento dessa mercadoria. Isso pode atrasar o recebimento das mercadorias e pode gerar alguns custos e sobretaxas por ter que retrabalhar essa mercadoria ao dar entrada. Tá legal? Aqui a gente explica muito bem como funciona toda essa parte de etiquetagem. Um exemplo é que produtos que têm validade e precisam ter a etiqueta da validade também estampada do lado de fora de cada uma das caixas individuais. Quando a gente fala aqui sobre o calendário de promoções, o principal aqui é vocês terem uma campanha pronta para o fim de ano e que vocês consigam se preparar com descontos que sejam escalonáveis e consistentes. Deixa eu voltar, avançou. Que sejam escalonáveis e consistentes entre os meses de outubro a dezembro. Aqui a gente precisa garantir alguns pontos. Primeiro deles, garantir que não existem dois tipos de promoções ativas ao mesmo tempo. Segundo, quais são os requisitos necessários para vocês participarem do acesso antecipado Prime, da Black Friday ou da Cyber Monday? Cada um desses eventos tem requisitos específicos e é importante que vocês tenham conhecimento desses requisitos para que vocês se planejem e não sejam pegos de surpresa. Tá legal? Aqui, quando a gente vai criar essas promoções, existem dois tipos de promoções básicas que a gente pode considerar. A primeira delas são os cupons. Cupons, eles têm um- uma lista de requerimentos inferior. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. Enquanto na segunda tela a gente tem os descontos exclusivos Primes, que vai ter uma lista de requerimentos para que vocês participem e cadastrem o produto de vocês, que ela é mais elevada. Tá legal? Para vocês acessarem ambos os tipos de desconto, basta ir em menu, chegar até a parte de anúncios e depois vir em cupons ou descontos exclusivos do Prime. Quando a gente fala aqui de descontos exclusivos Primes e cupons, na parte inicial de descontos exclusivos Prime, primeiro, o inventário ele tem que estar armazenado dentro da Amazon lá nos Estados Unidos. Segundo ponto é que cada um desses produtos tem que ter no mínimo 3,5 estrelas de avaliação. Se o produto tiver 3,2, 3, 2,5, vocês não conseguem cadastrar descontos exclusivos Prime, ou seja, aqueles descontos que só membros Primes terão acesso. É importante que esse desconto ele tenha um desconto de 20% a seu preço de origem, né, seu preço padrão de comercialização, e ele seja 5% menor do que o menor preço dos últimos 30 dias. Tá legal? Existem mais dois outros requisitos aqui, mas basicamente são esses dois pontos. Quando a gente fala sobre cupons, cupons ele tem uma obrigatoriedade um pouco menor. Ao invés de 3,5 estrelas,
vocês precisam ter pelo menos 2,5 estrelas e o desconto mínimo ele pode ser a partir de 5%. Quando a gente fala de quais são, quando a gente cadastra, né, uma dessas promoções, seja cupons ou seja os pads, quais são os status disponíveis para que vocês entendam quais das atividades vocês devem fazer ou se a sua promoção ela já está confirmada, ela vai ser ativa no momento correto. Então a gente tem esses 5 estágios, status, né? E esses 5 status, eles indicarão qual atividade você deve fazer caso você tenha algum erro. Tá? O produto ele pode não ter chegado no FBA ainda, então ele está no processo de entrada, por isso que o cupom ainda ele não foi aceito. O preço, alguns sellers que nós temos, eles fazem, eles habilitam o Mars. Mars é uma ferramenta de precificação automática. Ao habilitar essa ferramenta de precificação automática, a gente não consegue identificar qual é o seu preço mínimo. Por conta disso, as promoções elas ficam indisponíveis. Então, quando a gente vai trabalhar com cupons ou pads, essa ferramenta ela tem que estar desabilitada durante os eventos. Às vezes a gente tem produtos que faz parte de uma outra promoção. Quando isso acontece, então é importante que a gente tenha e descubra qual das duas promoções que a gente vai ativar. Aqui na tela, a gente está mostrando basicamente como que funciona quando a gente faz o cadastro de cupons ou de pads, tá? Então aqui no lado direito tem o status de cada um deles que a gente comentou. Então esses dois do meio eles estão programados, esses dois aqui de cima e o de baixo, eles têm erros que precisam ser corrigidos. Ao clicar em mais informação, vocês terão acesso de quais são as correções necessárias para que elas sejam feitas. Seguindo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre a melhoria de qualidade de catálogo. Quando a gente fala sobre a melhoria de qualidade de catálogo, eu tenho um processo muito claro que eu compartilho com os meus sellers, né? Existem basicamente 4 pontos que a Amazon sempre vai considerar para que vocês tenham um catálogo que seja considerado um catálogo vencedor, né? Quais são esses 4 pontos? A gente vai começar pelo lado esquerdo, entendendo as imagens do produto. É ideal aqui que o produto de vocês tenha entre 4 e 6 imagens. Essas imagens, a primeira delas é importante que seja em fundo infinito, tá legal? E as outras elas podem ser em fundo estilizado, fundo aplicado e tudo mais. É interessante que vocês tenham um vídeo atrelado ao seu produto para que facilite, né, a percepção de tamanho, cor do produto final que o cliente irá receber. E aí a gente vai para a segunda etapa. A segunda parte é o título. A gente vai ter um slide específico explicando como funciona esse título. Mas se vocês pegarem aqui do lado esquerdo, a gente tem um título que ele é ideal, ou seja, ele segue uma estrutura, e aqui do lado direito a gente tem o título que ele é reduzido, então ele não segue 100% a estrutura, mas existem outros fatores que o ajuda a ser um catálogo bem executado, bem feito e com as informações completas. Terceiro e quarto pontos são, primeiro, variações. Quantas variações daquele mesmo produto vocês conseguem, né, identificar em um mesmo anúncio? Dessa forma, se o cliente se interessar pelo produto, ele só vai precisar escolher qual tipo de cor dessa bolsa que ele prefere, sem ter que sair desse anúncio, buscar pelo nome do produto e entrar em um anúncio totalmente diferente. Então, isso facilita na experiência de compra do consumidor. E aqui, por fim, a gente também vai ter um slide separado para tratar sobre isso. A gente vai falar sobre os bullet points, ou seja, como que é o texto vendedor. Como a gente usa esse texto vendedor para vender o produto por nós. Como os anúncios eles funcionam como uma inteligência de palavras-chave, todas as informações que vocês inserem no título quanto nos bullet points, elas podem se tornar palavras-chave e facilitar com que o seu produto seja posicionado nas buscas dentro da Amazon. Tá legal? Indo aqui para baixo, a gente vai entrar no primeiro ponto que é como que vocês fazem para ter um bom título. Eu tenho essa estrutura que eu estou mostrando aqui na parte de cima, que ela é fixa. Então eu divido o título de um produto em 4 etapas. A primeira delas é nome da marca. O nome da marca ele sempre vai ser a primeira informação que a gente vai colocar quando construímos um título para um produto.
Segundo ponto, qual é o nome objetivo desse produto? Qual é o nome do produto? De uma forma simples e direta. Terceiro ponto, aqui é a oportunidade que vocês têm para adicionar sinônimos, ou seja, outros nomes para o mesmo produto que as pessoas costumam procurar. Quais são os benefícios, características e diferenciais do seu produto? Aqui você vai utilizar palavras-chave que gerem essa atenção, que atraiam o olhar do consumidor para entender um pouquinho mais sobre o seu produto. E por fim, a gente sempre coloca a variação. Então, se eu for voltar para o slide aqui anterior, a gente tem o título da marca, IAS, a gente tem o tipo do o nome do produto, quais são os benefícios e diferencial desse produto, e aqui a especificação técnica que eles demonstram é que é um produto handmade. Mas aqui poderiam colocar, por exemplo, a cor do produto. Então vocês, conforme alterassem a cor dentro do anúncio de marrom para o laranja, para preto e assim por diante, o anúncio em si ele mudaria correspondente. Tá legal? Segundo ponto, como que vocês constroem um título que tenha um conteúdo adequado? Aqui é importante que vocês incluam essas informações que eu comentei, mas lembrem-se que palavras-chave relevantes é o mais importante. Por quê? Essas palavras-chave que ajudam a vocês terem mais visibilidade orgânica nas pesquisas de vocês. Sobre tamanho de título, como que vocês podem trabalhar? Aqui é ideal que vocês sejam concisos e diretos. Esse título ele não pode ser muito curto, mas ele também não pode ser excessivamente longo. Dentro da Amazon, a gente tem até 200 caracteres disponíveis para a criação desse título. Porém, até 150 caracteres é um tamanho que ele é apropriado, tem os seus detalhes iniciais e ele não tem uma formatação que preenche muito a página, ou seja, fica de fácil identificação para o consumidor final. Três informações, na verdade, que são importantes são: não se deve incluir palavras promocionais dentro desse título. 2 por 1, oferta, desconto e palavras parecidas. Outras coisas que vocês não devem adicionar palavras como o melhor, o mais aceito, aquela informação de 9 entre 10 profissionais procuram esse produto. Essas informações, elas não são aceitas, não são relevantes e não devem ser adicionadas ao título do produto. E por fim, o título ele não aceita caracteres especiais ou informações em HTML. Tá legal? Então o título ele tem que ser dentro dessa estrutura que a gente viu nos slides anteriores. Indo um pouquinho para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre os bullet points. Como a gente cria uma descrição que ela seja detalhada, porém ela não seja excessivamente longa, mas passe a informação crucial e principal para o consumidor final. Então a gente dividiu aqui em duas colunas, né? O que fazer e o que evitar. No que fazer, eu já deixei a descrição desse o que fazer estruturado da forma como a gente já vê os anúncios sendo executados. Então, basicamente primeiro ponto, quando vocês criarem um bullet point, o subtítulo desse bullet point, você pode inserir ele todo em maiúsculo. Por quê? Porque se a pessoa não quiser ler a informação por completa, ela já vai ter um indício, ela já vai saber sobre o que aquele bullet point se trata. Segundo ponto, uma descrição ela deve ser equilibrada. Então, vocês têm que ser descritivos, mas sem ser excessivamente prolixos. Tá legal? Sempre que vocês adicionarem uma característica, incluam um benefício que vocês possuem para aquela característica. O produto ele é um produto capilar para alisamento. Qual é o benefício que ele traz? É importante que vocês adicionem essa informação. Itens vendidos em conjunto, ou seja, um kit com 3, um kit com 4. Liste quais são os itens que estão incluídos neste mesmo anúncio. É importante que o consumidor tenha essa informação. Tá legal? E, por fim, fale uma breve descrição sobre a sua marca. Eu uso sempre esse último bullet point para falar sobre a marca, se o histórico da marca, a origem, que é uma marca brasileira. Eu sempre gosto de reforçar o fato de que a gente está trabalhando com marcas brasileiras dentro do mercado americano. Tá legal? E aí temos 4 pontos a se evitar. Primeiro, não escreva tudo em maiúsculo.
ter o subtítulo em maiúsculo da mesma forma que a gente viu na esquerda é um fator positivo, mas ter a frase completa em maiúsculo vira uma poluição visual. Então não é recomendável. Assim como não utilizar símbolos, emojis, caracteres especiais, visualmente não fica atrativo. Vira mais uma poluição visual também. Outra coisa é não incluir o preço, não tem a necessidade de incluir o preço do produto, uma vez que existe um campo apropriado para isso, e também não incluir a quantidade, tá legal? Por fim, a gente mais uma vez reforça não incluir mensagens promocionais ou comentários subjetivos, como best-seller, 9 em cada 10 pessoas preferem esse produto e assim por diante, tá legal? Aqui nós temos o conteúdo a mais. O que é o conteúdo a mais? Conteúdo a mais, ele é uma descrição avançada do seu produto. Essa descrição avançada, ela substitui a descrição tradicional e traz mais apelo e atratividade do seu anúncio. Então aqui do lado esquerdo, né, vocês podem ver que a gente tem a descrição tradicional do produto. Então é um texto que você pode descrever o seu produto fim a fim. Então a gente tem qual é o produto, a gente tem as características, as compatibilidades e o que está incluso aqui no final. Do lado direito, a gente tem esse conteúdo a mais. É a mesma forma de apresentar o produto e descrever o produto, porém através de uma informação visual. Isso faz com que a sua descrição ela seja mais atrativa e traga maior apelo visual na hora que o consumidor estiver decidindo por comprar o produto. Indo um pouco mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre como funcionam as brand stores. Basicamente, são sites da marca, então uma ferramenta exclusiva para marcas próprias e funciona como se fosse uma vitrine de shopping, onde você consegue apresentar todos os seus produtos, consegue apresentar um pouco sobre a sua empresa, sobre como é o método produtivo. Aqui é uma importante ferramenta de posicionamento de marca, identidade de marca. Tá legal? É importante que vocês tenham essas brand stores, porque vocês irão gerar um maior entendimento por parte do consumidor final qual é a empresa que está comercializando aquele produto. Agora vamos chegar em como são as boas práticas em campanhas patrocinadas antes dos eventos e também vou falar um pouquinho sobre como que vocês trabalham durante eles, tá? Em geral aqui, é sempre recomendável que vocês tenham anúncios patrocinados rodando para todo o inventário que vocês possuem. Porém, a gente sabe que existem empresas que têm uma seleção muito grande, então não é financeiramente viável vocês terem as campanhas rodando para todo o inventário. Então, como que a gente trabalha? Né? É ideal que vocês façam esses anúncios para aqueles produtos que vocês acreditam ter um maior potencial e vocês têm a possibilidade de criar 3 tipos de campanha e a gente vai abordar aqui especificamente 2 variações da primeira campanha, que é Sponsored Products, que são de produtos patrocinados, e é basicamente a principal ferramenta de campanhas que a gente utiliza para comercializar produtos dentro da Amazon, tá legal? Então, quando a gente cria uma campanha de produtos patrocinados, vocês têm 2 opções aqui para que vocês, ao criar essas campanhas, vocês podem criar a campanha de uma forma automática, ou vocês podem criar a campanha que ela faça toda a parte de segmentação manual. Inicialmente, então lá a gente comentou no começo dessa apresentação que é importante ter as campanhas ativas no início de outubro, né? Então, inicialmente, a gente cria uma campanha automática. A função dessa campanha automática é coletar palavras-chave dentro da sua categoria para entender quais são as palavras-chave que geram maior tráfego ao seu produto. Uma vez que a gente entendeu por 2 semanas, 3 semanas, quais são essas palavras-chave que geram um melhor tráfego, é o momento que a gente vai criar uma campanha manual que vai direcionar esse tráfego que a gente vai direcionar esse orçamento para aquelas palavras-chave que geram melhor tráfego. Vamos avançar aqui.
E aqui algumas dicas finais. Bom, primeiro de tudo, né? Fiquem atentos à data que vocês têm que ter os descontos exclusivos Primes e cupons já programados. Tá? Existe uma janela em que o cadastro desses descontos ela é aberta e depois ela fecha. Ou seja, vocês têm que programar esses descontos antes dos eventos. Então fiquem atentos a essas datas para que vocês programem no momento correto. O segundo ponto, depois que a gente ficar atento ao inventário que a gente vai mandar para os Estados Unidos, é importante que vocês garantam que o catálogo de vocês estará com uma qualidade correta. Ou seja, ele vai ter o título correto, as imagens certas, ele vai ser um catálogo que ele é atrativo para que vocês estejam preparados para as vendas de fim de ano. E principalmente para que essas campanhas patrocinadas que a gente comentou, quando elas gerarem tráfego para o seu produto, não seja um tráfego em vão, não seja um gasto que não vai gerar conversão. É importante que o catálogo ele esteja adequado para que, conforme essas campanhas forem veiculadas, a chance de conversão, né, o retorno sobre o investimento em cima daquela campanha, ele seja cada vez mais interessante e cada vez mais positivo. Tá legal? Os descontos que a gente comentou, é importante que eles estejam programados 2 semanas antes do evento. Então aqui a gente sugere que os descontos estejam programados na primeira semana de novembro. Tá legal? Por fim, durante essas vendas entre outubro e o comecinho de novembro, vocês podem solicitar avaliações, reviews para os produtos que vocês comercializam. Dentro do Seller Central, se vocês forem em menu do lado esquerdo, for em pedidos e depois gerenciar todos os pedidos, vocês terão acesso aos produtos que vocês venderam. Uma vez que vocês têm acesso a esses produtos, basta clicar em cima do número do pedido e clicar em solicitar uma revisão. Ao clicar em solicitar uma revisão, vocês terão acesso a pedir para que o consumidor final avalie, faça um review sobre o produto que ele adquiriu. É importante ressaltar, por fim, que vocês podem fazer isso apenas uma vez para aquele produto que foi comercializado. E há uma janela em que isso é possível. Essa janela é de até 30 dias que o produto foi adquirido pelo consumidor final. Tá legal? Então, estamos conversados. Muitíssimo obrigado e boas vendas.